Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez aqui para ministrar a escola bíblica. Hoje, lição de número 11, temos como título Aspectos importantes do ministério pastoral. Vamos falar dessa figura do pastor. Feche os teus olhos. Pai de graça, Deus de misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença para darmos graças e bendizer o Teu santo nome e para buscar o Teu favor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nesse momento para podermos aprender do Senhor, aprender do Teu ensino e colocá-lo em prática em nossas vidas. Fala conosco, nos ensina e nos ajuda, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá. Texto áureo de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Objetivos da lição: conhecer o ministério pastoral, a autoridade espiritual que vem do alto sendo consolidada na obediência. Ser pastor não é algo que a gente escolhe. A gente não escolhe ser pastor. A gente é escolhido para exercer o ministério pastoral. Tá? É assim que funciona. Quem disse que escolheu ser pastor não foi chamado, e se não foi chamado, não faz parte desse grupo que o Senhor separou para cuidar do seu rebanho, tá? Não existe pastor que escolhe ser pastor. É vocação, é chamado, tá? Perceber que o pastor é o modelo do rebanho para o serviço a Deus através das pessoas. É um peso sobre os nossos ombros, porque a gente acaba sem querer sendo modelo, né, para outros. Então a gente acaba se cobrando muito e isso acaba sendo um peso para nós, né? A gente vive sob vigilância, inclusive a nossa, mas faz parte. Praticar. No dia do pastor, que atitudes de honra você preparou para abençoá-lo? Será que o pastor é digno de honra? Será que o pastor merece ser honrado? Vamos descobrir estudando juntos. Textos bíblicos inspirativos. Apocalipse capítulo 2, versos de 26 a 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus 5, de 8 a 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Palavra obediência faz parte do ministério pastoral, faz parte da vida cristã. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a obediência é algo que agrada a Deus. Devemos obedecer a Deus? Sem sombra de dúvidas. Devemos ser obedientes a nosso pastor? Sim. Devemos ser obedientes à liderança da nossa igreja? Sim. Obediência, algo que agrada a Deus. Introdução. Deus, o Supremo Pastor, sempre escolheu e ordenou pastores para o seu povo. O pastoreio do povo de Deus, seja Israel ou a igreja, é uma missão precípua do próprio Deus, que por sua vez escolhe para si homens que serão seus instrumentos no meio do seu povo. Eu gosto dessa palavra instrumento, porque instrumento é tudo aquilo que a gente usa para desempenhar uma tarefa. Agora, o instrumento, ele não é algo que consiga fazer nada sozinho, né? Por exemplo, essa caneta, ela é um instrumento de escrita.
Se eu deixar essa caneta sobre o caderno, ela vai passar um século ali e nada vai acontecer. Ela precisa de uma mão que a conduza para que ela produza um texto. É isso que nós somos nas mãos de Deus, uma caneta. Se nós nos deixarmos ser usados, né? Se nós dermos a liberdade para Deus fazer conosco o que Ele bem entender, a gente vai produzir aquilo que Deus quer produzir. A gente vai conseguir ser esse instrumento para que Deus atinja o seu objetivo. Ele precisa não, que ele pode escrever com o próprio dedo. Na verdade, ele pode falar e o texto ser produzido no papel. Mas aprove a ele fazer dessa maneira. E se aprove a ele fazer dessa maneira, louvado seja Deus. Eis-me aqui para ser caneta. Continuando aqui a nossa leitura. A estes escolheu para o ministério pastoral. Ele mesmo vocaciona, chama, capacita e dota-os com dons e talentos específicos para o exercício do ministério do apacentamento, que envolve, entre outros aspectos, liderança espiritual, ensino e correção. Cristo é o cabeça da igreja, nosso supremo pastor, e ele mesmo, como sempre fez ao longo de toda a história do seu povo, supre seu corpo com dons e ministérios, a fim de que sua igreja seja devidamente organizada, funcional, efetiva e relevante. Ele continua segundo sua soberana vontade, vocacionando, chamando e instruindo pastores, segundo o seu coração, para apacentar o seu povo, comprado a preço de seu próprio sangue. A lição de hoje convida-nos a considerar alguns aspectos importantes do ministério pastoral, como segue. Tópico de número 1. Sacerdócio universal e o ministério pastoral. Desde os tempos da igreja primitiva, convivemos com a heresia e distorções que visam se inserir, se instalar e danificar a igreja de Cristo, desviando-a da sua compreensão e constituição bíblica. Como exemplo dessas anomalias, nos deparamos com pessoas ditas cristãs defendendo que, em virtude do sacerdócio universal de todos os crentes, a figura do pastor é dispensável e até não bíblica. Mesmo ainda no Antigo Testamento, o conceito de uma nação sacerdotal já existia, né? Apesar da tribo de Levi ter sido escolhida para esse ofício, toda a nação era sacerdotal. Êxodo 19, 5 e 6. Além de separar Israel e dentre Israel uma de suas tribos para o sacerdócio, ele escolhe um homem, Moisés, para ser o pastor de todo aquele povo, o que se sucedeu ao longo de toda a história de Israel e também da igreja. É complicado a gente ouvir hoje algumas pessoas dizendo que não precisa de pastor. O que você diz quando você fala algo dessa natureza é que você não está disposto a se submeter a nenhuma autoridade. E quando você não se submete a nenhuma autoridade terrena, você não se submete à autoridade divina. Isso é conversa fiada. Não existe isso. O meu pastor é Jesus. Sim, meu também. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que dentro da igreja, ele criou determinadas posições, né, para que a igreja se organizasse e tivesse uma gestão correta para a edificação e crescimento da igreja. Dentre essas funções existe o ministério pastoral. Se para você o ministério pastoral é inútil, você está dizendo então que Deus criou uma figura inútil dentro da organização do corpo de Cristo chamado igreja, e que então Deus não sabe exatamente o que está fazendo. Porque se essa figura é dispensável, então por que Deus criou? Você sabe mais do que Deus então. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso. Se você está dizendo que não precisa de pastor,
você também não precisa de Deus, porque ele cria o pastor que vai colocar sob a liderança da igreja, cuidando do seu rebanho, do rebanho dele, mas você não precisa desse. Então, me explica. Você precisa me explicar isso. Vamos continuar aqui. O Novo Testamento deixa claro que todo cristão, convertido, batizado, inserido e em plena comunhão com a igreja local, ou seja, participante do corpo de Cristo, constitui a nação sacerdotal de Deus nesse mundo. Se tem base bíblica lá em Atos 20, 28, 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 5, de 9 a 10. Esse princípio bíblico foi seriamente afetado pelas discrepâncias da Igreja Romana na Idade Média, sendo resgatada graças à ação de Deus através da Reforma no século XVI, que preconizava que todos os crentes participam desse sacerdócio, seja na comunhão e no acesso a Deus, na adoração, no serviço dentro ou fora do âmbito da igreja e, sobretudo, no testemunho do Evangelho, deixando claro ainda que, em meio a essa nação sacerdotal, a Igreja de Cristo, o próprio Deus distribui, conforme lhe agrada, dons específicos, incluindo, claro, o pastoral. Vamos lá em Efésios, capítulo de número 4, verso 11, para a gente poder esclarecer. Cadê minha Bíblia? Eu estou procurando a Bíblia, gente. Achei. Para a gente poder esclarecer essa questão, já logo de cara, para não ficarmos aqui discutindo sobre os nossos achismos, né? Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso... É isso mesmo? Isso. A partir do verso de número 11. Cadê? Tá aqui, olha. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, está bem claro aqui, segundo o apóstolo Paulo, que o ministério pastoral faz parte, né, desse grupo, dessa organização da igreja, do corpo de Cristo. Eu acho que diante disso, a gente só vai agora entender quais são as funções desse pastor, né? Você vai ter base ainda lá em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, Tito, capítulo 1, de 5 a 10 e 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Então você tem base bíblica para o ministério pastoral? Claro que sim, senão ele não existiria. Uma coisa não invalida a outra. O que ele quer dizer? Apesar do sacerdócio ser universal, somos todos sacerdócio, né? Nação santa, povo escolhido, adquirido, enfim, não se discute isso. O que ele quer dizer é que dentro da organização do corpo de Cristo, você tem funções específicas para essa organização. Então, dentre o sacerdócio universal, ele separa separa alguns para liderar o sacerdócio, né? É o pastor do rebanho que vai ajudar aos demais a dar testemunho, a aprender de Deus, a se posicionar, né? A viver de forma cristã. Esses a quem o Senhor chama e os capacita para o ministério não são os melhores, ou os mais sábios, ou os mais inteligentes. Nada disso. São irmãos que pelos critérios divinos, e a gente não sabe quais são, escolhe essas pessoas que não são melhores nem piores do que ninguém, né, para essa função. Como ele faz isso? Não sei. Eu nunca consegui entender o que Deus viu em mim
qual era a qualificação ou a desqualificação que eu tenho para o ministério pastoral. Nunca pensei sobre isso. Mas estou aqui porque Deus me chamou, exercendo o ministério que Deus me concedeu, sabendo que não estou adequado para tal, mas que o Deus que me chamou me capacita e me ajuda a desempenhá-lo. E é o que eu tenho feito. O ofício pastoral. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, lemos: Fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. O que é o episcopado? Episcopo é o bispo, é o pastor. É aquela pessoa que é chamada por Deus para exercer a liderança, a supervisão. Vamos colocar dessa forma. O pastor é um supervisor. É aquele que está para observar o bom desempenho, o bom andamento e o bom funcionamento do ministério, da igreja. Tá ok? É isso. A gente tem algumas responsabilidades. A gente viu lá no início: corrigir, ensinar, né? Doutrinar, enfim, é o nosso trabalho. Interceder pelo corpo da igreja, proteger os irmãos, né? É o nosso trabalho, é o nosso papel. Isso não nos torna melhores. Não nos é dado nenhum tipo de autoridade sobre os irmãos. Nós somos líderes espirituais. Eu não posso mandar você fazer. Eu posso dizer para você o que você tem que fazer, porque quem determina não é o pastor, mas a palavra de Deus. Então, quando um pastor senta com um irmão para aconselhar, para exortar, para chamar a atenção, o fundamento disso é a palavra de Deus. Não é a vontade do pastor. É a vontade de Deus descrita na Bíblia, e ele tem o dever de fazer isso. Geralmente fica mal visto, é mal quisto, o irmão sai da igreja, né? Pastor que corrige demais, as ovelhas têm medo dele. O que não devia ser assim, porque eu entendo que a correção ela é mais um ato de amor do que uma cobrança. Mas enfim, né? A gente que está do lado de cá, a gente é muito cobrado, inclusive pela igreja, né? Mas quando o pastor cobra, a igreja se retrai e muitos irmãos se aborrecem. A Bíblia diz na Epístola aos Hebreus que Deus ele corrige a quem ele ama e açoita a quem ele toma por filho. É o meu dever, enquanto co-pastor de Cristo que sou, chamar você à razão, fazer você ver onde você está tropeçando, para que você corrija o erro e possa caminhar de acordo com a vontade do Pai. Se eu não posso fazer isso, então o meu ministério perde um pouco do sentido. E se eu não posso fazer isso, então você não faz parte do rebanho de Cristo. Porque esse é o meu papel. Foi para isso que eu fui chamado, né? E você tem que entender isso. Eu estou dizendo isso na posição de pastor, em nome de todos os pastores, porque a gente sabe como tem sido as coisas nos últimos tempos. Então, repense, reveja, reflita. Vamos continuar aqui, então, a nossa leitura. O pastorado, assim como toda a obra de Deus nesse mundo, é desafiador e sobrenatural. Não se pode exercer o ministério pastoral apenas contando com os atributos e capacitações humanas naturais. Só Deus pode vocacionar alguém para o pastorado. Só Ele pode dotar e sustentar essa pessoa. Ninguém pode se autodenominar pastor. Ninguém pode determinar pastores segundo suas próprias pretensões. Podemos sim reconhecer o chamado e vocação dadas por Deus a nós, ou a alguém, e assim proporcionar os devidos preparos e encaminhamentos segundo os critérios bíblicos e seus reflexos em cada rito denominacional. O pastorado é uma missão específica e singular, cuja autoridade se ampara no chamado divino, tendo como recursos e meios
os dons e talentos providos por Deus. Bom, entenda, como eu disse no início, o ministério pastoral não é algo que eu escolho. Eu sou escolhido para ser pastor, para ser ministro, né? Não é algo que eu possa determinar para alguém também. Eu não posso fazer isso. Eu, como pastor, resolvo ordenar minha esposa ou um irmão da igreja que eu gosto muito, porque assim eu desejei. Também não. O que acontece é que pode ter alguém na igreja que tem chamado pastoral e a gente acaba reconhecendo isso. A própria pessoa também, ela sabe que tem um chamado. Mas às vezes a gente reluta um pouco. Eu relutei durante 10 anos. Eu fui chamado para o ministério logo que me converti, na semana seguinte, né? Me chocou no início, sim. Eu acreditei, não. Mas ao longo dos meus 10 anos até a minha ordenação, eu ouvi isso de muitos pastores, de muitos irmãos que foram usados por Deus para confirmar isso na minha vida. Depois de um determinado tempo, eu comecei a perceber que realmente era o meu chamado. O amor pelo ministério cresceu, né? Pela igreja, e aí você acaba se vendo nesse papel. Mas é um processo, pelo menos para mim foi um processo lento, difícil, né, até que eu me convencesse. Então assim, a gente não escolhe, a gente é escolhido. Você não escolhe, a pessoa vai dar sinais, Deus vai confirmar o ministério e aí essa pessoa vai exercê-lo. Mas quem capacita, quem chama, quem capacita, quem autoriza, quem instrui, tudo é Deus, né? E se não for assim, então esse ministério não é um ministério que eu posso dizer, não é vocacionado, não é chamado por Deus. Essa é a grande realidade, tá? Existem alguns países em que ser pastor é profissão, né? Inclusive do Estado, porque em alguns países se entende que a religião é uma forma de trazer equilíbrio para a sociedade, né? A religião funciona como uma instância de equilíbrio social. Não é isso, né? Mas em alguns países se entende assim, tá? Mas o ministério pastoral não é uma profissão, é um chamado, é uma vocação. E posso dizer também que é um sacerdócio, não como o de Israel, mas é um sacerdócio que a gente exerce com grande paixão, com um pouco de lágrimas, sangrando, mas com grande paixão. Nós vamos encerrar essa primeira parte aqui na nossa escola bíblica, deixando para a segunda parte para a gente poder encerrar, ok? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Cristo.